falar aqui, ou da pertinência desta questão dos procedimentos. Eu faria uma ponte entre, não sei se recordam a última sessão, recordam certamente aquele exemplo, aquele exercício que tivemos do cavalo que estava com sede e que foi depois levado a um fontanário e depois bebeu a água do fontanário e resolveu-se o problema. E nesse exercício queríamos saber o que eram os meios, as atividades, os produtos, as realizações e o impacto, não é? Isso ficou de alguma forma claro. E eu costumo dizer que quando se desenha um projeto, quando se trabalha em um quadro lógico, quando se produz uma matriz, essa é a parte em que, se estivéssemos a conduzir um carro, era a parte do acelerador. É a parte em que nós estamos a acelerar em direção a um projeto, a um sonho, uma ambição, sem grandes limitações, tirando daquelas que resultam da análise do contexto e do problema. Mas é um momento do sonho, é um momento do projeto, de imaginarmos daqui a 3 anos há X mais escolas construídas num determinado município da Ilha do Fogo, que há uma série de crianças que estão a participar nas aulas e, portanto, estamos a fazer algo positivo. Quando falamos em procedimentos, que é aquilo que vamos falar agora, eu diria que é o momento de pôr um bocadinho o travão. E quando digo o travão, é o momento dos auditores, é o momento chato em que alguém vos diz, olhem, tudo bem, vocês podem comprar os materiais para construir o fontanário, mas devo-vos dizer, se querem escolher um empreiteiro, o empreiteiro não pode ser chinês. Nós vamos falar disso, tem a ver com uma regra de nacionalidade que se aplica a quem nós contratamos para nos fazer um trabalho ou prestar um serviço. Eu falar do chinês, naturalmente, sem qualquer espécie de preconceito, porque há outras nacionalidades que também não seriam admitidas, seja como prestadores a título individual, seja como pessoas, como empresas ou pessoas coletivas. É uma regra que vos estou a falar. E depois, se pedissem a fatura ao vosso empreiteiro, a fatura tem que vir com determinados critérios, com o número de contribuinte, com uma descrição da ação, com uma data e com uma assinatura. Por exemplo, é o mínimo, mais uma regra, mais um procedimento. E se ao final do ano vocês têm que apresentar um relatório narrativo ou financeiro do que andaram a fazer, têm que seguir necessariamente os modelos da União Europeia. E se quiserem fazer alterações entre rúbricas orçamentais ao vosso projeto, há situações em que podem fazer e comunicam o que fizeram à delegação, há outras em que têm que ter autorização prévia da delegação. E se vocês quiserem fazer pedidos de pré-financiamento, ou seja, de avanços de dinheiro ao final de cada ano, têm que fazer um pedido de verificação de despesas por um auditor externo. E para receberem uma tranche por inteiro daquilo que estavam a esperar receber no segundo ano, têm que no primeiro ano, diz a regra, consumir no mínimo 70% do valor de pré-financiamento que receberam no ano 1. E eu podia continuar aqui durante 1 hora seguida a pôr o travão no vosso carro, no fundo para vos dizer que esta é a parte chata dos projetos, mas é que nós temos que levar em consideração para, basicamente, alcançarmos 2 objetivos. Bom, alcançarmos os objetivos operacionais, como é evidente, porque no fim do dia queremos construir o fontanário, queremos levar o cavalo a beber água, mas também uma preocupação essencial que as pessoas não têm a noção quando se metem a gerir subvenções da União Europeia. É nós queremos evitar ter despesas inelegíveis no final do projeto. Despesas que, por faltar uma fatura, por não respeitarem a regra da nacionalidade ou por qualquer outra razão, são despesas que nós temos que devolver, cujo valor nós temos que devolver à delegação da União Europeia. Portanto, é o lado, a zona vermelha, o lado de perigo, digamos, destes projetos, para os quais nós temos que estar alerta, bem preparados e, sobretudo, não agir por impulso, não tomar decisões quanto à escolha de um procedimento, fazer um ajuste direto, por exemplo, para um contrato de 150, 200 mil euros, porque viola de alguma forma o princípio da igualdade de oportunidades e da transparência. Portanto, há uma série de regras que nós vamos falar ao longo destes 3 dias, que no fundo vos vão ilustrar aquilo que necessariamente vocês têm que saber para não ter problemas ao final do dia com eventuais despesas que nós chamamos de inelegíveis, que vocês teriam que devolver esses valores à delegação da União Europeia. E eu não sei se neste momento querem partilhar comigo já alguma expectativa. Todos os exemplos que eu vos dei agora, naturalmente, nós vamos abordar todas estas questões.
a do empreiteiro chinês, o da fatura, dos relatórios, das alterações orçamentais, do tipo de despesas elegíveis e inelegíveis. Tudo isso naturalmente será tratado ao longo destes 3 dias e entendam então como fundamental e pertinente nesta formação compreenderem a importância de seguirmos as regras. As regras às vezes são um bocado chatas, às vezes podemos considerá-las pesadas, mas temos mesmo que as seguir e, sobretudo, saber minimamente onde encontrar as questões. Ninguém sabe estas regras de cor, mas pelo menos, antes de tomarmos a iniciativa, colocarmos a questão e depois procurar a resposta nos manuais e nos guias e nos documentos que vos vamos apresentar ao longo dos 3 dias. A sequência de slides vem no seguimento daqueles que vos apresentei a semana passada e o primeiro slide é, na verdade, um print screen, uma imagem do site da Direção-Geral de Desenvolvimento e Cooperação da União Europeia, ou seja, daquilo que nós chamamos a Agência Europeia de Desenvolvimento, ou pode-se chamar Europaid ou DEVCO, que é a palavra que mais se usa até. E eu vou-vos mostrar o site com o objetivo de vocês perceberem não só onde encontrar oportunidades de financiamento, que é algo que, enfim, vocês vão sabendo naturalmente, seja pela plataforma, seja pela delegação, seja pelas ações de informação que foram sendo feitas ao longo destes últimos meses e anos, mas já agora para outro tipo de oportunidades que queiram saber, e até fora de Cabo Verde, vou-vos mostrar onde as encontrar, que é algo que poderíamos ter feito na semana passada, vamos fazer agora, mas era sobretudo para vos mostrar onde encontram então os guias, os modelos que vão estar na base e que nos vão guiar ao longo destas apresentações. E vão então à página daquilo que seria, em português, Direção-Geral do Desenvolvimento e da Cooperação. Só para vos dar uma nota, digamos, esta Direção-Geral, em termos organizacionais, seria mais ou menos o equivalente à Direção-Geral de um ministério, de um governo. Não sei se me faço entender. Imaginem, o primeiro-ministro é o equivalente, se calhar, à presidente da Comissão Europeia. Aquilo que nós chamamos do Colégio de Comissários, que tem várias pastas, agricultura, concorrência, cooperação, são o equivalente aos ministros, e depois dentro de cada digamos, comissão, ou sob a batuta e a tutela de cada comissário, existem várias direções gerais. Uma delas, sobre, digamos, a tutela do Comissário do Desenvolvimento, é a Direção-Geral de Desenvolvimento e Cooperação. É uma das mais antigas direções gerais da Comissão Europeia e também das maiores em número de funcionários, porque tem gente que não está somente a trabalhar na sede, mas também nas delegações no terreno por esse mundo inteiro. Esta é, de facto, como vão ver na minha apresentação, a agência que toma a liderança também na definição das políticas e programas de desenvolvimento, que gera o financiamento para os países beneficiários da ajuda externa da União Europeia, naturalmente em articulação com as delegações no terreno e depois com os representantes dos governos beneficiários, dos países beneficiários, através dos chamados representados, no caso dos países da África, Caraíbas e Pacífico, como é o caso de Cabo Verde, através dos chamados ordenadores nacionais. No caso de Cabo Verde, salvo erro, corrijam-me, é o Ministério das Finanças, é uma célula no interior do Ministério das Finanças, e, portanto, são eles que representam o país perante esta agência representada no terreno pelas delegações. Eu tenho aqui um manancial enorme de informação sobre a agência, portanto, podem ver aqui, navegando nesta página, o nosso trabalho, os nossos parceiros, o nosso impacto. Eu diria que aquilo é realmente, e por país também, ver o que é que, em particular, em todos os países onde a União Europeia atua, o que é que está a ser feito. Mas eu diria que o que é fundamental para efeitos desta formação é ver esta parte do funding, que está em inglês. Esta parte há partes que estão em português também, esta tem que estar em inglês. E tem estas duas caixas aqui, em que na esquerda diz eu estou à procura de financiamento e na direita eu estou a gerir um projeto. Portanto, se vocês querem encontrar oportunidades de financiamento, vão para
para a caixa do lado esquerdo. Se estão a gerir um projeto e querem encontrar as ferramentas, os guias que vos interessa conhecer para poder gerir o vosso projeto, está do lado direito. Do lado esquerdo, o que é relevante? Enfim, eu agora, isto não está tão intuitivo assim, mas eu diria que aquilo que seria importante para vocês era procurar oportunidades de financiamento de subvenções, que em inglês se diz grant, não é? E eu, desculpem, se calhar estou a seguir aqui um caminho mais tortuoso, pois há certamente formas mais intuitivas de lá chegar, mas onde estão a ver aqui na caixa em amarelo, diz check ongoing calls, portanto, verificar convites que estão atualmente em vigor. Em Cabo Verde, efetivamente, como vão ver, não está nenhum, neste momento que eu saiba, aberto, mas, por exemplo, podem chegar aqui em pesquisa avançada. Aqui, nesta parte, ainda só está em inglês, francês e português, como podem ver aqui em cima, não está em português, lamentavelmente, mas, enfim, tudo o que são documentos dos convites, sim, aí sim está em língua portuguesa. Se quiserem grants, subvenções fechadas, abertas ou previstas em forecast, também podiam procurar obras, serviços, fornecimentos, se trabalhassem no setor lucrativo, ou até as vossas organizações, em bom rigor. Isso já nos levava a outra conversa. Não obstante serem associações sem fins lucrativos, nada vos impede, em bom rigor, de celebrar contratos de serviços com a Comissão. Mas não é esse o objetivo desta formação e, portanto, estamos aqui na área, digamos, digamos das subvenções. Se forem, por exemplo, aqui aos países, chamemos África, Caribas e Pacífico, são instrumentos geográficos, poderiam clicar e encontrar oportunidades de financiamento através do Fundo Europeu de Desenvolvimento, que é aquele que financia, do ponto de vista geográfico, atividades em Cabo Verde. Mas, neste momento, eu tenho conhecimento que não há nenhum sinalizado, mas há, por exemplo, oportunidades que saíram desta linha a atores não estatais e autoridades locais. Por exemplo, estou a clicar aqui, nessa linha de financiamento, vou aqui abaixo e clico em Cabo Verde e faço a minha procura. E o que vão aparecer para já são oportunidades que já estão fechadas, mas que vos dão conta, mais ou menos, até da frequência e do tipo de convites que foram sendo lançados. O último dos quais, aqui publicitado, é o da promoção do turismo sustentável e comunitário como fator de geração de rendimentos. Só vos queria dar conta que é aqui que são lançados os convites. Se quiserem ter uma visão mais alargada dos instrumentos, por exemplo, financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento, que é um instrumento, digamos, geográfico, e por todos os países, por exemplo, e por subvenções, aparece-vos o que está fechado e o que está aberto neste momento em vários outros países. Imaginem que querem trabalhar em colaboração com outras organizações também. Por exemplo, tem este aqui, curiosamente, há muita coisa fechada, porque eu estou a pôr as coisas fechadas, mas se eu retirar o que está fechado e deixar só o que está aberto, faz-me esse filtro. Encontrarão aqui informação. Em termos geográficos, neste momento, é só, por exemplo, do FED, Maurícias e Congo-Brazzaville. Na verdade, a maior parte dos convites estão, para subvenções, estão ao abrigo dos programas temáticos. Por exemplo, se eu voltar a pôr atores não estatais e autoridades locais e fazer a pesquisa em todos os países, certamente vão aparecer mais oportunidades, como estão aqui a ver, ok? Estão sempre a aparecer. Curiosamente, estão a ver aqui, por exemplo, há um convite que é para todos os países. Ora, aqui está uma oportunidade que, teoricamente, poderiam participar, tem um prazo apertado, estou aqui a ver, que é o 7 de julho, mas que é este apoio às organizações da sociedade civil na sua contribuição para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, há em bom rigor tudo o que são convites transnacionais, que não são só para um país específico, encontram aqui nesta oportunidade. Portanto, ora, aqui está uma oportunidade para quem tiver curiosidade. Eu agora não vou abrir, porque senão também consumimos algum tempo, podem encontrar informação. Okay? Portanto, isto é, digamos, na parte que eu, interessante, de procura de oportunidades, que está aqui então no funding, na parte do looking for funding, não é? Do lado esquerdo, à procura de financiamento.
Do lado direito, então, temos alguém, como é o vosso caso, que já assinou um projeto e que quer saber mais e ter acesso à informação, guias, formulários e por aí adiante. Ora bem, o primeiro documento que estão aqui a ver é o Guia Prático de Gestão de Procedimentos Contratuais e Financeiros aplicáveis aos projetos. Portanto, eu diria que, se me permitem usar a palavra expressão, é mesmo a Bíblia daquilo que nós temos que seguir e saber para poder gerir um contrato de subvenção, mas também tem aqui outros elementos interessantes. Por exemplo, há cursos de e-learning, como estão aqui a ver, alguns deles que podem ser participados por vocês, outros não, também através da Concord ou de outras plataformas que vos dão formação sobre procedimentos contratuais e financeiros. Há também aqui, por exemplo, algo que é muito importante conhecer, que são as regras de comunicação e visibilidade, os requisitos de comunicação e visibilidade aplicáveis aos projetos financiados pela União Europeia. Portanto, é aqui que encontram, por exemplo, todas as regras que têm que saber quando organizam um evento, como é que fazem os banners, como é que anunciam e o nome do financiador, o lugar onde colocam, por exemplo, a bandeira e as cores da bandeira da União Europeia, como é que são posicionadas os templates para os PowerPoints, os modelos, os relatórios, tudo isso consta deste guia. Não se esqueçam que é também uma obrigação contratual vossa dar cumprimento a este guia e portanto, aqui está mais um. Mas este é mais intuitivo, digamos, é a última versão do manual que vos poderá dar algumas pistas sobre a forma como devem, sempre que tiverem dúvidas, fazer uso dessas regras. E depois, muito importante, então entram aqui no PRAG, e aqui sim já têm em português. Clicam em PT e têm então o documento propriamente dito, que aqui está, e os respectivos anexos, e podem depois descarregar tudo o que quiserem para o vosso computador e para poderem utilizar de uma forma mais prática aquilo que é o caso dos vossos projetos. Este guia prático é importante levar em consideração que ele, em muitos aspectos, entrou em vigor em 15 de julho de 2019, mas tem regras que são de aplicação, algumas delas imediatas aos contratos. Isto agora tenho que ter cuidado que não vou dizer, porque não, enfim, há quem tenha assinado contratos em momento anterior a 2019, que estão ainda a ser executados, e, nesse caso, as condições gerais dos vossos contratos, aquilo que está lá para vocês seguirem de forma obrigatória, mantém-se em vigor ao longo da execução dos vossos projetos. E, portanto, se quiserem ver versões anteriores, que são aquelas que estiveram na base do vosso contrato, aqui as têm, por exemplo, para que esteve em vigor entre 2 de agosto e 14 de junho de 2019, por exemplo, encontram aqui a respectiva versão. Aquilo que entrou em vigor depois, que é a versão mais atualizada, é aquele que eu vos mostrei antes, ok? Portanto, que entrou em vigor a 15 de julho de 2019. E, portanto, para essas subvenções, as últimas que foram atribuídas, seguiremos estas versões. No que diz respeito às subvenções, houve algumas pequenas alterações, não diria que foram significativas, e, em todo caso, ao longo da apresentação, nós fazemos referência a elas. Portanto, eu diria que o que é mais importante, para além das regras que estão aqui do lado esquerdo do guia, que falam em subvenções, que são estas, a partir daqui, que têm muito mais a ver com o convite à apresentação de propostas, que é uma fase que vocês, em bom rigor, já passaram. É aquilo que vos é mais útil, é aqui aquilo que diz respeito aos anexos, onde estão anexos das subvenções, estão a ver, capítulo 6, vocês podem descarregar, ou aqui, em português, por exemplo, para o vosso ambiente de trabalho, e depois têm todos os modelos que são necessários que vocês sigam durante a execução do projeto. A maior parte, muitos deles, atenção, faço notar, são modelos que é para a própria delegação utilizar no momento do concurso, à apresentação de propostas. Portanto, todos eles que estão aqui desde o início até, digamos, a ficha de identificação financeira que vocês tiveram que preencher e entregar, eu diria que talvez as condições gerais para a frente, a partir daqui, e todos os modelos que a seguir estão aqui previstos, todos, quase todos, porque há alguns que voltam a dizer respeito ao procedimento de comunicação da decisão final e à avaliação das próprias propostas, são importantes vocês terem conhecimento.
Mas, por exemplo, condições gerais do contrato, é fundamental vocês olharem para elas e que estão anexadas de resto ao vosso contrato, àquilo que vocês assinaram. Olhem para ele, por favor, não deixem de olhar para ele, é mesmo fundamental que olhem para ele em detalhe. Por exemplo, procedimentos de adjudicação de contratos, que este está aqui como E3H3, vamos falar. Vocês no interior do vosso contrato querem comprar uma viatura ou contratar um serviço, têm que saber quais são as regras aplicáveis, elas estão mencionadas aqui. Pedidos de pagamento ao final de cada ano, juntamente com um relatório financeiro e operacional anual. Estão aqui os modelos. Termos de referência para a verificação de despesas, por exemplo, também está aqui. E assim por diante. Eu agora não vos vou amassar com esta informação, só para vos dizer que ela está fundamentalmente aqui disponível nesta plataforma onde vocês podem encontrar toda esta informação. Portanto, eu diria que isto é, em bom rigor, a vossa grande base de trabalho diária. Não olhem para isto só de vez em quando. Eu diria que tenham o cuidado de descarregar isto para o vosso ambiente de trabalho. Tenham sempre a atenção, cuidado, que estes modelos apenas são aplicáveis aos contratos que tenham sido, de facto, celebrados após 15 de julho de 2019 e não são necessariamente os mesmos modelos para os contratos que venham a celebrar no futuro, porque estas regras vão mudando, como já perceberam, de vez em quando, e para novos contratos, novas regras, novos formulários. E, portanto, peço-vos atenção a ter essa atenção sempre que fizerem uso destes formulários. E, portanto, eu voltaria então, agora vamos ver se eu consigo sair daqui sem apagar tudo, à página onde estávamos e depois para voltarmos então à nossa apresentação principal. Portanto, fundamentalmente era isto. E não se esqueçam de fazer essa... Nós voltaremos necessariamente a esta página e eu agora queria ver se então dava início à apresentação propriamente dita, indo ao slide onde fazia referência a este site. Estão a ver a minha partilha de ecrã com a página da DEVCO agora? Só quero confirmar. Estão? Sim, ok. Estamos. Muito bem. Ora bem, basicamente foi esta, digamos, é isto que vamos ver nesta sessão, as políticas, a organização e financiamento da ajuda externa. Portanto, vamos ter uma visão um bocadinho mais geral, menos procedimental, porque às vezes é uma visão que nos falha, mas que é muito importante percebermos de onde é que vem o dinheiro, em bom rigor, para os nossos projetos, e porque em função da fonte de financiamento, porque vocês vão perceber que há várias fontes de financiamento, também há instrumentos e regras diferentes que se podem eventualmente aplicar, e é por essa razão a pertinência desta apresentação. Basicamente, já tínhamos visto que a Direção-Geral para a Cooperação Internacional e Desenvolvimento, ou DEVCO, ou EuropeAid, é quem, digamos, é responsável pela definição, digamos, da programação e dos projetos e grandes programas de financiamento geográficos e temáticos a cargo da União Europeia, mas a DEVCO trabalha de perto com aquilo que nós chamamos de um Serviço Europeu de Ação Externa. E aqui, voltando a fazer o paralelo com aquilo que é um governo, assim como Cabo Verde tem uma rede diplomática no exterior com embaixadas e um corpo diplomático, o mais próximo que a União Europeia tem de um corpo diplomático é este Serviço Europeu de Ação Externa. Desde 2007 que ele existe, não existia no passado, e desde 2007 que a União Europeia tem personalidade jurídica internacional, que faz com que as delegações, em bom rigor, neste momento, tenham um estatuto de verdadeira embaixada, não de país, mas de organização internacional, e por essa razão também o chefe de delegação, neste caso a chefe de delegação, no caso de Cabo Verde, se chama atualmente de embaixadora, não é? E há pessoal dentro das delegações que trabalha, que faz parte deste Serviço Europeu de Ação Externa. Mas também há, paralelamente, técnicos que são, em bom rigor, técnicos da DEVCO. Portanto, temos, digamos, em termos de vínculo ou de ligação, pessoas que vêm de um e de outro sítio. Isto ao nível das delegações. Ao nível da sede passa-se o mesmo. Temos o Serviço Europeu de Ação Externa e temos a DEVCO. Eu não vou agora entrar em nível de detalhe do que é que cada uma faz. Eu, se calhar, até a DEVCO podemos dizer que tem um papel até mais técnico e de acompanhamento permanente, e o Serviço Europeu de Ação Externa mais programático.
A verdade é que são os dois que, numa fase inicial, e neste momento é crítico, a Carla dizia-nos a semana passada que é neste momento que está a programar, começar a programar o pacote financeiro geográfico para Cabo Verde para os próximos anos. E, portanto, é um trabalho que está a ser feito, evidentemente, com o Governo de Cabo Verde, com a delegação e com estas duas entidades ao nível da sede. Ao nível da implementação, quando os programas já estão em curso, quando já há um programa indicativo nacional para Cabo Verde, quando já há programas temáticos aprovados, então é também a DEVCO, ao nível da sede, que acompanha, e um outro instrumento, digamos que é o Foreign Policy Instrument, o FPI, para determinados projetos, acompanhados diretamente pelo Serviço Europeu de Ação Externa. Mas não nos diz respeito agora falar disto para efeitos desta formação. Portanto, tenham isso em mente. A DEVCO aqui é o motor das ações de cooperação da União Europeia. E aqui podem ver um pouco a complexidade e a dimensão desta Direção-Geral. Com sede em Bruxelas, e nem estou aqui, como podem ver, a mencionar sequer a complexidade da estrutura de algumas delegações, embaixadas, se quiserem, no terreno, espalhadas por todos os países, ou com os escritórios de representação. E, portanto, o que eu diria é que, como podem ver, há sempre um diretor-geral, acompanhado, digamos, por os serviços de apoio, de coordenação de relações institucionais, de comunicação e por aí adiante. E depois há vice ou deputy, se quiserem, diretores ou vice-diretores gerais responsáveis por determinadas áreas temáticas ou geográficas. Esta é a composição, a configuração do organigrama agora. No que vos diz diretamente respeito, digamos, em esta unidade aqui, DEVCO-D, relações da União Europeia com a União Africana, a African Union, e com a África Ocidental, que é o vosso caso, e Oriental, é esta Direção-Geral DEVCO. Portanto, sempre que há um pedido mais... E, portanto, é isto que eu estava a falar. E, portanto, eu estava aqui a olhar para baixo, onde podem... Eu vou tentar assinalar com uma linha. Estão a ver aqui DEVCO-D. Isto é a unidade que, digamos, que, do ponto de vista geográfico, acompanha os vossos projetos. Depois temos aqui também outras unidades que se ocupam, digamos, dos programas de natureza mais temáticas, que agora estão arrumadas entre dois grandes chapéus. People and Peace, Planet and Prosperity, ok? Portanto, eu diria que era estas três, no presente, nós não sabemos como é que isto pode estar organizado no futuro, são as unidades principais a ocupar-se, a pilotar, digamos, a atividade, os convites que estão a ser lançados no terreno, na área da sociedade civil, e não só, tudo o que tem a ver com serviços, com fornecimentos, com obras em todos estes países da área geográfica. Eu não sei se neste momento a Miranda quer acrescentar alguma coisa àquilo que eu acabei de explicar, porque naturalmente tudo isto tem que ser depois visto à luz também dos atuais e futuros instrumentos de financiamento que estão em fase de transição, que é o que vamos ver a seguir. Só para vos dar conta também que, portanto, estes números estão sempre a mudar, mas a última atualização que fiz destes slides havia 141, chamemos de embaixadas da União Europeia espalhadas pelo mundo, e mesmo onde não há embaixadas formais, há escritórios de representação, nas pequenas ilhas e nos estados soberanos, mas digamos mais pequenos, eventualmente poderá haver uma delegação, por exemplo, nas Caraíbas, a Jamaica, por exemplo, concentra uma série de responsabilidades sobre várias outras ilhas onde não há embaixadas, ou, por exemplo, as ilhas Fiji, no caso do Pacífico, por exemplo. E depois também há, atenção, do lado dos países beneficiários, também é preciso ter atenção que há regiões beneficiárias. Nesse caso, Cabo Verde faz parte da CEDEAO e, portanto, por exemplo, a delegação da União Europeia na Nigéria não se ocupa apenas da Nigéria, ocupa-se também dos 15 países da CEDEAO. Portanto, é uma delegação, eu penso que é das maiores, se não a maior, em termos de número de pessoal, não sei, eventualmente a da Etiópia também, porque tem a União Africana, e a da Turquia, que também sei que é muito grande, porque tem um programa indicativo nacional de grande volume. Em todo caso, está entre as maiores, certamente, e é também de maior importância para Cabo Verde, porque representa
tudo que são projetos de interesse regional de Cabo Verde estão, portanto, a cargo da delegação da União Europeia na Nigéria e para a CEDEAO. E os projetos, todos os projetos à escala continental também têm como contraparte a União Africana em Addis Abeba, na Etiópia. No que diz respeito à organização da delegação, da Embaixada da União Europeia em Cabo Verde, comparativamente com a complexidade de outras delegações, é mais pequena, mas é também muito mais eficiente em muitas matérias e muito mais próxima, diria eu, tem essa vantagem, essa capacidade, até pelos recursos humanos que tem neste preciso momento, pela sua qualidade. E, portanto, como podem ver, é representado ao mais alto nível pela senhora embaixadora, chefe de delegação, por um chefe de secção, da secção política, imprensa e informação, que é este senhor Ulrich Weins, e depois daquilo que vos diz diretamente respeito. Então, quais são as vossas contrapartes mais importantes? O chefe de cooperação, portanto, a pessoa que dentro da delegação se ocupa ao mais alto nível dos programas de cooperação, quaisquer que eles sejam com Cabo Verde, entre a União Europeia e Cabo Verde, o José Ramon Lora, que lamentavelmente não teve no primeiro dia por impossibilidade de agenda, mas é ele, justamente, foi representado pela Carla, e temos aqui presente connosco justamente a Miranda Van Rek, que é então a chefe da secção de finanças, contratos e auditoria. E depois temos também um chefe de administração, o Fernando Cruz Garcia, mas para este efeito não é tão relevante. Então, agora muito resumidamente, Miranda, se me permite, diga em que medida é que as suas responsabilidades são importantes no contexto deste módulo e dos projetos de... Muitos deles já os conhecem, como é evidente, e se calhar já sabem a resposta. Outras pessoas não o conhecerão. O que é que faz uma chefe de secção de finanças, contratos e auditoria no contexto específico de contratos de subvenção, já agora? Então, meu trabalho aqui, o mais importante é claramente a verificação. Quando todos os documentos que você enviou têm um processo, tem um circuito de validação. Porque claramente, se é dinheiro público, só tem um circuito de validação. Todos os documentos devem seguir um circuito. Quando você envia, por exemplo, um pedido de pagamento, este pagamento começa a chegar à delegação, é tratado diretamente para a seção contrato e finança, e depois vai até o operacional, o responsável do vosso contrato, que vai dar uma primeira vista, uma primeira verificação, depois há uma aprovação do chefe da cooperação, e depois vem na minha colega Linda de Pina, que é o gestor financeiro, e que vai dar também um visto, e depois o pagamento vai ser verificado finalmente para mim e ordenado também para mim. Todos os pagamentos que você envia, eu sou o ordenador dos pagamentos. Para os contratos, é o senhor José Romano Leonora, que é o ordenador e a chefe de delegação. Isso significa que a chefe de delegação também pode me substituir. Em caso sou doente, sou ausente, é claro que ele pode também assinar os pagamentos. Mas normalmente este é feito. Pelas auditoria, também é a responsabilidade da secção finança e contrato. A auditoria fizemos cada vez conjuntos com os operacionais, mas claro que somos no NIT. Fazemos o contrato, convidamos os auditores, depois fazemos o seguimento. Também podemos fazer a missão conjuntos no lugar. Até hoje não foi possível para nós, porque como somos pequeninos, não dá muito tempo para fazer este tipo de investigação, mas aquele que tem já um contrato que está no fim, você vê que estamos a perguntar muitas questões e a fazer alguma verificação antes de fazer o pagamento final. Este também faz rol. Nós outros fazemos também a ligação entre o terreno aqui e o sede. Somos responsáveis disso, recebemos as instruções diretamente do sede. Em termos de verificação, por exemplo, temos uma ação específica, porque como há muitos problemas nas fechado dos contratos, foi perguntado que a delegação faz uma estimação
do risco em cada dossiê e de fazer, se preciso, investigação complementar. Só tendo em conta esta instrução, nós outros fazemos o plano de seleção, evaluamos o risco financeiro, e este é o nosso rol de contrato de finança. Também na elaboração do score, quando toda a parte contractual, o template, a possibilidade de fazer é feito para nós. Se novos projetos são implementados, são também implementados conjunto com nós. Aqui trabalhamos também com o CED para preparar os documentos de decisão, para decidir o que vamos fazer. Temos também o seguimento da programação, fizemos os relatórios anual de que foi feito em Cabo Verde cada ano, verificamos com os operacionais o estado de cada dossiê, normalmente 2, 3 vezes por ano, para ver onde estamos atrasado, não há, quais são os problemas, quais são as respostas que vamos fazer. Este é um pouco o trabalho que fazemos no dia a dia. E não é pouco. E não é pouco. Obrigado. Bom, é importante ver não só o nome, mas também a cara das pessoas. Acho que foi ótimo. E, entretanto, para além, evidentemente, da Miranda, na parte que diz respeito às finanças, contratos e auditoria, temos depois, dentro da secção cooperação, que viram que é aqui liderada pelo José Román León Lora, tem então, digamos, no caso dos vossos projetos, 3 pessoas especificamente, que alguns de vocês já conhecem, se não a maioria, e que são os vossos pontos de contacto na delegação para tudo aquilo que for necessário para acompanhamento dos projetos ao longo da sua execução. Portanto, eu penso que destas 3 pessoas, a Carla é capaz de estar presente, mas se não, em todo caso, eu fazia primeiro aqui a explicação. Portanto, tudo que é projeto de sociedade civil em geral, quaisquer que eles sejam, é a Miriam, desculpe, está aqui um erro, a Ivone, não é Ivone, para todos os convites em geral de apresentação de propostas e contratos de subvenção. Há uma exceção, é que para as autoridades locais, portanto, as câmaras municipais, a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, para o projeto Praia Madrid, para a Câmara do Maio, é a Carla que acompanha esse projeto, a Carla Folgoa. Ok. Bom dia a todos, eu creio que já todos me conhecem porque eu fui responsável pela sociedade civil também durante muitos anos na delegação. Neste momento, bom, estas atribuições não é só o que nós fazemos, temos muitos outros projetos, são só os que estão aqui connosco hoje. Efetivamente, eu passei a estar responsável neste momento, no âmbito dos contratos de subvenção, pelas autoridades locais, portanto, tenho tanto os contratos da Associação Nacional de Municípios, como todos os projetos que temos neste momento com câmaras municipais, no âmbito do nosso convite para as autoridades locais. Bom dia a todos, vou estar disponível, tal como a Miranda, para qualquer questão que possa surgir. Pronto, agora já temos o quem é quem da delegação. E agora vamos falar outra coisa muitíssimo importante, que é o financiamento. O atual, eu digo atual, que é aquele, digamos, que é relevante, pelo menos até ao final deste ano, porque já estamos a trabalhar, claro, há muito tempo, no pós-2020, e é isso que vamos falar a seguir. Portanto, eu confesso que esta parte vou passar mais ou menos depressa, que é mais importante falar neste momento, mais importante falar do futuro do que do presente. No presente ainda temos esta divisão clássica que existe entre a fonte de financiamento do Orçamento Geral da União Europeia e a fonte de financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento. Basicamente, só para vos dizer qual é a grande diferença. O Orçamento Geral da União Europeia é uma parcela do orçamento que permite funcionar o funcionamento da União Europeia, que tem uma parcela que se destina a financiar projetos, por exemplo, como a sociedade civil, como direitos humanos, todos aqueles projetos temáticos que vocês viram ali no site são financiados por este instrumento financeiro. Tem regras específicas e é gerido diretamente com recursos do orçamento que só indiretamente provêm das contribuições dos Estados-membros. O Fundo Europeu de Desenvolvimento é um bocadinho diferente. É um fundo geográfico
que só se aplica aos 79 países do grupo África, Caraíbas e Pacífico, África subsaariana, Caraíbas e Pacífico, e alguns países e territórios ultramarinos, basicamente aquelas pequenas ilhas do Pacífico e das Caraíbas que estávamos a falar há bocado, que não integra, é separado do Orçamento Geral da União Europeia e é financiado separadamente, repito, através de transferências diretas dos Estados-membros, que acordam de X em X tempo, normalmente 5, 6 anos, 7 anos, transferir para um único envelope dinheiro para um fundo que depois sim será gerido pela Comissão. Mas é um fundo separado que provém de contribuições diretas dos Estados-membros. Na prática, para aquilo que vos diz respeito, esta diferença não é muito relevante, porque vocês tanto podem beneficiar de dinheiro vindo do FED quanto do orçamento. Há pequenas regras, designadamente regras que têm a ver com prazos de pagamento, por exemplo, que ssão diferentes nos projetos financiados por um ou outro instrumento. Mas até vos devo dizer que esta distinção vai desaparecer. E, portanto, em breve, em 2021, vamos ter apenas projetos financiados através de várias linhas, claro, geográficas e temáticas, mas tudo provindo do Orçamento Geral da União Europeia. Desaparece esta distinção e este fundo, que na verdade é um fundo, tem sido um fundo muito importante, porque é o maior fundo de ajuda pública ao desenvolvimento do mundo, individualmente considerado, e que existe desde o tratado, desde o início da União Europeia, de uma forma separada. Portanto, esta é a fotografia existente ainda neste momento, e eu assinalei aqui a picotada a vermelho aquilo que são as fontes de financiamento mais importantes para os vossos projetos. Os programas temáticos financiados pelo Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, por exemplo, facilidade da água, facilidade ou outro tipo de programas temáticos de apoio a nível global, mas só esses, do ponto de vista geográfico, isto não se aplica, aplica-se à Ásia, à América Latina, mas tem programas temáticos que podem ser relevantes. A tal linha de apoio aos projetos de democracia e direitos humanos, que está supostamente a cofinanciar este último convite que foi lançado em Cabo Verde em 2019, e o tal Fundo Europeu de Desenvolvimento, que é muito importante, aí no caso de Cabo Verde, sobretudo para financiar não tanto os projetos, subvenções, sociedade civil, mas tudo o que tem a ver com os grandes programas de assistência técnica do país. O apoio orçamental, direto orçamental ao orçamento de Cabo Verde vem daqui deste Fundo Europeu de Desenvolvimento. Os programas de sociedade civil, atores locais de sociedade civil, vêm daqui do primeiro, o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento. Portanto, esta é a fotografia atual e que estará em vigor pelo menos até ao final deste ano. E depois tem também a fotografia atual no que diz respeito aos grandes envelopes financeiros por país, por PALOP, neste caso, e Timor-Leste. Cabo Verde recebe, eu aí peço a confirmação da Miranda e da Carla, se não terá eventualmente havido algum aditamento a este montante, que é o que foi definido no início do 11º FED, estavam dedicadas, eu não estou aqui a incluir as linhas da sociedade civil dos programas temáticos, estou a falar só do FED, Programa Geográfico, Fundo Europeu de Desenvolvimento, foram alocados 55 milhões de euros a Cabo Verde. Miranda ou Carla, houve alguma modificação do envelope financeiro resultante de um midterm review ou coisa do género? Sim, havia uma aumentação já, duas aumentações para responder à urgência. Temos a SECA, que acrescentou a SECA de 7 milhões, e depois também de 10 milhões também havia um outro, acho que foi o Fogo, que foi também do vulcão, e depois havia também os problemas de água de mais em Santo Antão. Só o montante foram já crescido 3 vezes. Ok. E, Miranda, corrija-me se eu estiver errado, neste momento já estamos a discutir o que será eventualmente as áreas setoriais principais de Cabo Verde depois de 2021, certo? Sim. E já estamos claro. E já estamos a discutir dinheiro também? Quanto é que será alocado? Não, ainda não, porque com o sistema, este vai ser o futuro, como você diz, vai ser uma grande modificação, porque falamos muito tempo de o que chamamos a budgetização do FED,
Este parece que vai acontecer realmente esta vez. Só temos um grande instrumento que vai, toda a gente já está a falar que tem um nome horrível, que é NDKI, que vai ser um grande instrumento que vai conter toda a ajuda externa, incluídos aquele dos países vizinhos, o antigo INI e o IPA também. Só vai ser um grande instrumento e as divisões são ainda muito geral. Isso o que significa que, em termos de dinheiro em detalhe para os países, cada país, somos até longe de lá, porque com o Covid e toda essa coisa também foram atrasados as discussões. Só acho que ainda não temos nenhum montante para nenhum país, claro. Claro. Eu, em todo caso, eu tenho um slide justamente que mostra esses grandes, agora a grande ordem de valores, programas temáticos e geográficos, de acordo com a nova, com o regulamento que foi publicado em 2018, que já tem a distribuição financeira, mas por envelope global, não por país. Ainda é cedo, como estava a dizer. E, em todo caso, o FED, o próprio Acordo de Cotonou, que é o chapéu jurídico do Fundo Europeu, tem sua habilidade prorrogada pelo menos até ao final do ano, e eu admito que haja aquilo, Miranda, corrija-me se estiver errado, que normalmente são as chamadas Bridging Facility, que permitem continuar a financiar projetos, mesmo enquanto ainda não tiver definido o novo pacote financeiro para Cabo Verde, sobras que tenham vindo dos FEDs anteriores, que podem ser utilizados, se for necessário, para financiar projetos nesta fase de transição, não é? Sim, eu concordo, você tem totalmente razão. A única coisa é que hoje em dia ainda não temos nenhuma informação concreta sobre isso, mas da experiência sabemos que isto acontece muitas vezes. Ok. E depois, já agora, com interesse também para vocês, não sei se estão ao corrente, já terão visto, se calhar, na imprensa ou na televisão em Cabo Verde, há projetos que nós chamamos de projetos regionais para os PALOP e Timor-Leste, ou seja, são projetos que têm como objeto financiar programas que beneficiam o conjunto dos países de PALOP e Timor-Leste. Eu vou-vos dar dois exemplos. Um, curiosamente, agora Miranda ou Carla, corrijam-me o nome que eu não me estou a recordar, que é aquele grande programa, que aliás tem sede em Cabo Verde, ligado aos tribunais de contas, à prestação de contas, auditorias, que está a ser executado em cooperação delegada pelas Nações Unidas, mas pelo PNUD, com financiamento da União Europeia e que tem por objeto cobertura geográfica de todos os países, PALOP e Timor-Leste. Se quiser só acrescentar o nome do programa, estão à vontade. E depois há outro que vos pode eventualmente interessar, sobretudo para as organizações que estão a trabalhar na área da cultura, que é um programa chamado Procultura. Agora, o Procultura está a ser gerido não diretamente pela delegação ou pela comissão, mas pelo Camões, Instituto Camões, Agência Portuguesa de Cooperação, ao abrir uma modalidade, isso são projetos que nós já vamos ver a seguir, chamada Cooperação Delegada, e, portanto, neste caso é o Camões, com dinheiro da União Europeia, que atribui subvenções a organizações da sociedade civil e a entidades, até, penso eu, a próprias pessoas singulares que queiram beneficiar de bolsas ou financiamento para projetos que tenham a ver com artes cênicas, edição de livros, enfim, uma série de eventos de natureza cultural que sei, infelizmente, que é uma coisa que está excluída, que é o artesanato, que eu acho que é uma pena, música, por exemplo, e, portanto, não deixa de ser financiamento da União Europeia, a única questão é que os convites são lançados pelo próprio Camões, através dos seus canais, admito que sejam publicitados também nos sites da Delegação da União Europeia, e utilizando regras de atribuição de concursos que são muitíssimo parecidas, são quase, neste momento, praticamente decalcadas das regras de atribuição de concursos da União Europeia. E mesmo as regras de gestão dos contratos de subvenção são praticamente as mesmas, ainda que sejam regras do Camões. Portanto, eu queria-vos dar alerta para isto, até porque muito em breve, aliás, neste preciso momento, salvo erro, está a decorrer um convite à apresentação de propostas. Portanto, mais informações
consultem, por favor, as páginas, designadamente do Camões, está lá tudo o que precisam de saber sobre este convite, ok? E este era, digamos, o programa, digamos, estratégico destes programas regionais. Tem a ver, o primeiro, com a criação de oportunidades de emprego, designadamente através de atividades geradoras de rendimentos do setor cultural. É esta linha que está na origem do Procultura. E a segunda é as capacidades de governação, que estão na origem do outro tal programa que está a ser gerido na área dos tribunais de contas, a partir de Cabo Verde. Pronto, esse aí é mais hard, mais institucional e que não tem tanta pertinência para vocês. A pergunta que nós já aqui fizemos... Sim, sim. Não, Aguinaldo, sim. Eu queria aqui uma pequena precisão, porque do que disse ficou a ideia de que o FED agora só financia, digamos os governos, não? Eu queria perguntar se terá havido, digamos, uma mudança na forma de funcionamento, porque a própria Associação dos Amigos da Natureza, que é a organização que estou aqui a representar, tem um histórico, digamos, de financiamentos do FED, não? Estou-me a lembrar, portanto, ainda no 8º FED, em que apresentámos um projeto que era para cobrir uma necessidade da região norte do país, não existia, digamos, dada a privatização da única unidade que existia então no país para fornecimento de fatores de produção à pecuária, nomeadamente rações, etc., esta região norte ficou descoberta e a associação apresentou um projeto para a construção de uma unidade de produção de rações para cobrir as necessidades da região norte e que foi financiada através do 8º FED. Também temos uma outra experiência, pronto, aí não foi diretamente, foi um projeto de saneamento em que o Ministério das Finanças era o ordenador nacional e trabalhamos com a Câmara Municipal como implementadores de ligações domiciliárias das famílias vulneráveis aqui em São Vicente, em que ligamos 400 e tal famílias à rede de esgotos. Portanto, são duas modalidades diferentes. A primeira foi financiada diretamente à associação, a outra, portanto, através do Ministério das Finanças, mas tínhamos que ter a Câmara Municipal como parceira. Fiquei com a ideia de que, portanto, disse que a partir, portanto, o FED financia diretamente os governos e não as organizações da sociedade civil. Se podíamos esclarecer. Não, pronto, se calhar expressei-me mal, Aguinaldo, ou seja, o FED financia, bom, em primeiro lugar, os fundos do FED são canalizados através das delegações da União Europeia e dos representantes do Governador Nacional, do Ministério das Finanças. Digamos, essa gestão financeira e contratual é feita fundamentalmente por estes dois atores. Mas a questão é, e então, mas de que forma, com que modalidades de execução? Eu tanto posso, efetivamente, financiar projetos, se quiser, na área mais da capacitação institucional, da assistência técnica aos ministérios, de boa governação, como nós lhes chamamos, quanto, como está a dizer, posso também financiar, atribuir subvenções à sociedade civil. Mas tudo isto tem que estar definido, no caso do FED, através da tal programação indicativa nacional que é feita numa base plurianual. E, portanto, neste 11º FED, a opção foi muito no sentido de se orientar para o financiamento de projetos de boa governação. Aliás, de dizer, e a Miranda pode dizer de forma ainda mais aprofundada, que a maior parte dos projetos até são financiados através de uma modalidade que nós chamamos de apoio orçamental direto, ou seja, os fundos são canalizados para o Tesouro cabo-verdiano e é Cabo Verde que, na verdade, utilizando as suas próprias regras de execução de projetos e de contratação pública que executa os projetos, e a opção, neste caso, foi, digamos, no caso de Cabo Verde, dar prioridade a esta área e, por uma mera opção, não é que do quadro do FED não fosse possível, mas por uma mera opção estratégica, ao abrigo desse primeiro FED, que eu tenha conhecimento, não houve nenhuma linha específica de apoio à sociedade civil e o apoio à sociedade civil passou a ser feito pelas tais linhas orçamentais.
apoio à sociedade civil, direitos humanos, autoridades locais, etc. Portanto, foi uma mera opção. E, aliás, mesmo nos outros países, o volume, digamos, percentual, o peso do apoio à sociedade civil, no contexto da ajuda externa total, é normalmente reduzido. Não, em termos de valores absolutos, é claro que o impacto é sempre muito grande. São consideradas sempre atividades não focais, não setoriais, o apoio à sociedade civil. Muito embora eu devo dizer, e agora vou pôr aqui um pouco de pressão sobre a delegação, entre aspas, se é que eu posso pôr alguma pressão, é que, por exemplo, na Guiné-Bissau, neste preciso momento, grande parte das atividades que estão a ser feitas no país são, pelo contrário, de apoio à sociedade civil através de um grande programa chamado YANDA, que é uma espécie de sucedâneo ou continuação de um programa de apoio aos atores não estatais na Guiné. Enfim, aí são opções políticas e estratégicas, como podem imaginar, enfim, trabalhar ao nível da governação e com programas de assistência técnica, com toda a instabilidade política do país, torna-se difícil de fazer numa base de continuidade. A sociedade civil, essa nunca perdeu o seu respectivo apoio, portanto, apoiou-se com o dinheiro do FED, note-se, os programas da sociedade civil. Quando eu digo fazer pressão é no sentido de dizer, e por que não ter no futuro, não sei se quer ser possível, digamos, pois vai depender da forma como vão ser desenhadas as linhas geográficas de apoio a Cabo Verde, ter um grande programa de apoio à sociedade civil em Cabo Verde, em vez de ter apenas, como agora, uma assistência técnica como existe de apoio. Não vai ser, não vai ser. Deve-te interromper porque não vai ser, porque há coisas que são diferentes. Acho que devemos ver para a programação, são envelope. Há envelope, como tu dizes, que são as temáticas, que são os países. Há muitos países que não têm acesso ao apoio orçamental. De facto, neste caso, são as linhas temáticas e os programas, a envelope regional é muitas vezes mais redirecionado para, por exemplo, a sociedade civil. No caso que os países têm o acesso no apoio orçamental, muitas vezes este não vai. Até hoje o Cabo Verde tem acesso ao apoio orçamental e este não vai mudar. Em termos da envelope que são previstos para o futuro, em termos das temáticas, falei ainda há 2 meses com o SED sobre isso, e normalmente as envelopes para Human Rights e Civil Society vão ficar para o futuro, a futura programação, e vão continuar a ser linhas importantes. Ok. E acho que isto é importante de ver que a decisão de fazer esta repartição entre a sociedade civil e aqui depende realmente da maneira de trabalhar com o país. Eu posso dar o exemplo do país que conheço bem, como por exemplo o Líbano. O Líbano não tem acesso no budget support e neste caso é claro que o Líbano há muitas mais coisas que são feitas na sociedade civil e há países com quem não temos acordo e só a sociedade civil está a funcionar. Como, por exemplo, não sei, a Rússia, por exemplo, no passado não tinha acesso, claro, na ajuda da União Europeia, porque não ficou considerado como parceiro a apoiar, porque precisam de apoio, mas havia ainda linhas temáticas a funcionar. Só este não é uma questão que podemos, infelizmente, decidir. Ok. Bem, a pressão durou pouco tempo. Bateu contra a parede da realidade. Mas eu queria só perguntar uma coisa, portanto, o Tiago também falou dos programas indicativos, não? Isso. Portanto, eu quis perguntar, digamos... Os programas indicativos, no fundo, são estes envelopes geográficos, que isso continuarão a existir, mas vai deixar de desaparecer este envelope, grande envelope chamado FED. Nós já vamos ver como é que isso funciona. Mas continuará a haver um programa para Cabo Verde para os próximos anos, isso sim. Ok? Mas aqui queria só perguntar, digamos, normalmente, o que eu saiba, a própria sociedade civil, digamos, não participa dessas discussões. Digamos, alguém deve estar a falar pela sociedade civil. Olha, mas é um problema nosso, falta de espaço de articulação e de participação, digamos, de certa forma, de influenciação. É verdade. Eu queria só complementar
o que disse o Aguinaldo. O problema em Cabo Verde é que as organizações da sociedade civil em Cabo Verde são muito fracas em matéria de lobby, advocacia, em matéria de negociação. Isso somos muito fracos. Houve altura em que, na preparação do PIN, Programa Indicativo Nacional, para a montagem, a definição das prioridades, não sei o que é, investiu-se muito na implicação da sociedade civil. Mas veja, os consultores vêm, elaboram um grande documento, você recebe o documento na véspera das reuniões e chega aí, quer dizer, aquilo não é participação, digamos assim, de facto. Consta dos relatórios que houve reuniões e não sei o quê, mas não se cria condições. Primeiro, a nossa organização. Segundo, a criação de condições para uma participação de facto efetiva. E há organizações de sociedade civil que têm uma fraca capacidade institucional, que às vezes sequer têm condições de analisar bem o documento para pronunciar. Eu me lembro, não sei se no FED, o 10º, o que é que houve, decidiu-se pelo financiamento de um projeto de reforço institucional das organizações da sociedade civil. E aí foi a plataforma que apresentou, foi a plataforma das ONGs e as duas organizações de consumidores, uma da Praia e outra de São Vicente, que deviam apresentar propostas. Infelizmente, a organização de consumidores da Praia não estava muito bem organizada, acabou por não apresentar coisa, ficou o ADECO e a plataforma que apresentaram o projeto. Para o FED seguinte... A DEC é nacional, a DEC é nacional, mas... Não, na altura ainda não era nacional porque havia duas organizações de consumidores. Uma da Praia e outra em São Vicente. Como a da Praia não pegou, a DEC passou a ser nacional. Passou a ser de facto nacional. Uhum. Eu estou a dizer porque eu participei nas reuniões com o ADECO da Praia e o ADECO de São Vicente. No FED seguinte, encontrei com o então diretor-geral da cooperação, disse-me que o governo tinha decidido apoiar as universidades em nome da sociedade civil. E pelo que eu soube na altura, quem ia receber o grosso do financiamento era a UNICV. E eu disse para o diretor, não, a UNICV é uma organização do Estado, não é... Não sei se podemos considerar uma organização de sociedade civil, não sei o quê. Ele disse para mim, isso foi num café, digamos assim, ele disse para mim, Mário, já está decidido, é isso que vamos fazer e tchau. Quer dizer, nós somos muito fracos, nós não temos ainda a capacidade de negociar. Por isso ficamos sempre por fora. Claro. Mas se isto serve de consolação, eu acho que não serve de consolação, eu acho que é um padrão que existe não só em Cabo Verde, mas em muitos países. E muitas vezes as últimas decisões são decisões políticas do governo, e muitas delas até da União Europeia, e que acabam por pôr um bocadinho a sociedade civil à margem. As coisas são o que são. A justificação para Cabo Verde, eu estive em Bruxelas e, por exemplo, quando estava na altura da discussão da Acordo de Parceria Económica, estavam a apresentar informações e na altura na Etiópia, um país perto de Etiópia que está em guerra, Eritreia, Sudão... Eritreia, creio eu, em que uma ONG é que geria todo o envelope do FED. Por quê? Porque havia estabilidade política e não sei qual. Nós, em Cabo Verde, como temos um governo credível, forte, aí ficamos para trás. É isso, Mário. Nos países onde o
os problemas são maiores, problema de confiança, problema de estabilidade, aí as organizações de sociedade civil têm maior probabilidade de participação, digamos assim, na gestão do FED. Tiago, se me permites, nós vamos ter que avançar, mas eu gostaria só de fazer uma pequena clarificação. A sociedade civil naturalmente vai ser consultada para a programação. A nossa programação já deveria estar um pouco mais avançada neste momento, com toda esta, com a pandemia, com todas estas mudanças, nós tivemos que recuar e rever tudo o que já tínhamos iniciado, mas naturalmente a sociedade civil será convidada formalmente para participar. Normalmente nós convidamos, porque é impossível fazer esta discussão com um grupo muito alargado, normalmente convidamos sempre a plataforma das ONGDs, convidamos normalmente duas ou três outros grupos, por exemplo a ADEC costuma ser sempre convidada, portanto costumam ser sempre 5, 6 pessoas que nestas revisões, a última vez que houve esta consulta mais formal foi quando fizemos e houve um aumento do montante para Cabo Verde e naturalmente não está decidido como é que vai ser feito a ação do PIN neste momento, portanto há grupos que se posicionam, isso não é necessário haver um pedido de consulta, não é? Eu posso dar o exemplo do grupo PALOP, que apesar de não lhes ter sido perguntado nada, já se posicionou e já disse o que é que gostaria de fazer no futuro. Isso acontece na sociedade civil também. A sociedade civil mais ativa também pode posicionar-se e dizer o que nós gostaríamos no futuro seria, e não esperar apenas pelos momentos depois de consulta formal. Ok, fica aqui nas entrelinhas, Mário, Aguinaldo e todos mais, a mensagem. Não, a crítica não é a União Europeia, é interna. Claro, eu estou a falar para nós, são as nossas dificuldades. Nós percebemos, eu percebi, mas queria só dizer que efetivamente a sociedade civil costuma ser sempre consultada em momentos-chave e, como dizia a Miranda, nós aqui efetivamente não temos um programa grande com a sociedade civil como noutros países temos, mas isso não significa que não possa haver mudança na forma como o nosso PIN está montado, não é? Não, a mudança dependerá, porque não se dá nada, tudo se conquista. Enfim, a mudança dependerá sobretudo de nós. Eu diria, claro que a mudança aconteça por vontade da União Europeia ou por vontade do governo. A cooperação é entre a União Europeia e o governo de Cabo Verde. E nós, se não temos a capacidade de convencer o nosso governo de que é necessário uma maior participação da sociedade civil na gestão da ajuda à União Europeia a Cabo Verde, quer dizer, não é a União Europeia que vai fazer isso por nós. É uma coisa mais interna. Complementando, é mais interna e um bocado de autocrítica. É autocrítica, não tem nada a ver com... Bem, mas eu estava a fazer o comentário, temos que avançar, só no sentido que eu acho que a Carla foi muito clara. Obrigado, Carla, e obrigado, Mário, Aguinaldo e todos os demais. Eu acho que este debate é muito importante. Eu sei que isto não estamos a falar de procedimentos ainda, mas estamos a falar do futuro e de garantir que de alguma forma, alguns fundos são encaminhados para aquilo que são as nossas áreas de interesse e de interesse do país. Nem é isso que estamos a falar. Não estamos a pensar isto de uma forma egoísta para as nossas organizações, mas para o desenvolvimento da sociedade civil. No caso da ajuda externa da União Europeia, já está mais ou menos definido. Claro que falta agora irmos ao detalhe do financiamento, país a país, e mais uma série de outras regras e outros chapéus, por exemplo, o que é que vai seguir-se ao acordo de Cotonou. Este debate ainda se está a fazer, mas em termos de alocações, grandes alocações financeiras, são estas que estão definidas e que, em bom rigor, foram definidas no momento anterior ao Covid-19, que em princípio se manterão, digamos, com estes valores, mas além disto, naturalmente, temos que levar em consideração os montantes que serão depois alocados e que já começam, aliás, a ser, mesmo no caso do Cabo Verde, tenho conhecimento disso, entregues para financiar este combate à pandemia. Mas isso, se quiserem, é um envelope adicional.
Temos então agora, eu não sei se há uma expressão, uma tradução em português já desta expressão que está aqui em inglês, que vai ser o grande chapéu de financiamento geográfico das atividades a realizar um país como Cabo Verde, que é o Neighborhood Development International Cooperation Instrument. Neighborhood, que é para os países da vizinhança, que tinham anteriormente uma linha de financiamento específica, e depois tudo o que caía nos instrumentos geográficos, América Latina, África Subsaariana, Caraíbas, Pacífico, foi tudo arrumado aqui neste gigantesco envelope e, no fundo, concretizou-se aquilo que a Miranda estava a dizer, que é orçamentalização, em português, orçamentalização do FED. Ou seja, o FED desaparece como forma, como envelope autónomo e é integrada neste grande orçamento. 89,2 mil milhões de euros. Vão falar assim de números, parece-me, e é um volume extraordinariamente elevado, mas ainda é, digamos, para financiar muitos projetos em muitos países, com todos os desafios que temos pela frente. E depois temos outros instrumentos que não serão tão interessantes, por exemplo, o instrumento de pré-adesão são para os países que supostamente estão numa fase ainda de adesão, ou eterna adesão, como é o caso da Turquia à União Europeia, o instrumento de ajuda de emergência, que é a ECO, e outros instrumentos, como o instrumento comum de segurança, política de segurança, política comum de segurança, e instrumentos. Há aqui um instrumento só para os países, para as ilhas, as tais ilhotas das Caraíbas e do Pacífico, as pequenas, que são os PTUs, ou OCTs, Overseas Countries and Territories, ou países e territórios ultramarinos. Depois temos uma facilidade de segurança alimentar. Bom, nuclear, nada disto nos interessa verdadeiramente, tirando, digamos, o primeiro grande instrumento, diria eu, e o último está aqui à direita, que é um instrumento de Peace Facility, facilidade de pacificação, que é, sobretudo, para as grandes operações de paz no continente africano. E, portanto, dentro do grande envelope, que é o primeiro, dos 89,2 mil milhões de euros, ou bilhões, temos então instrumentos geográficos, temáticos, de resposta rápida e uma facilidade de investimento. Portanto, no caso de Cabo Verde, o próximo Programa Indicativo Nacional, se é assim que se vai chamar, estará então aqui dentro deste envelope geográfico África Subsaariana. 32 mil milhões, que continua a ser a fatia de leão dos instrumentos geográficos. Depois temos os instrumentos temáticos, que naturalmente nos interessam, que é mais ou menos na mesma ordem de valores daquilo que tínhamos no 11º FED, devo dizer, que é o 11º FED, não, do período 2014-2020, que é Direitos Humanos, 1,5 mil milhões, Organizações da Sociedade Civil, 1,5 mil milhões, e depois uma série de que nós chamamos de instrumentos temáticos específicos na área da saúde. Eu estou a saltar a estabilidade e paz, como é tão irrelevante, segurança alimentar, migração e por aí adiante. E depois temos instrumentos de intervenção rápida, espero que não seja usado necessariamente no caso, situações de crise no caso de Cabo Verde, e um chapéu para instrumentos de investimento, apoio ao investimento estrangeiro, para garantir, para os chamados, que se chamam também os blended mechanisms, são outros instrumentos de financiamento da ajuda externa que não são tão relevantes aqui para aquilo que estamos a discutir. Portanto, em suma, e resumindo, para aquilo que vos diz diretamente respeito, África Subsaariana, os 32 mil milhões, estamos à espera agora do resto, saber quanto é que chega a Cabo Verde, e depois, especificamente, os instrumentos temáticos ao qual vocês poderão continuar a beneficiar aqui a verde. E depois há uma almofada adicional de 10 mil milhões de euros que poderá eventualmente ser complementada daquilo que antigamente era o envelope B dos projetos. Antes de vos mandar e de me mandar para o intervalo, todos o merecemos, vou só ler uma mensagem da Ana, que acabou por pôr no bate-papo, que a equipa da assistência técnica está a preparar um mapeamento, estudo extenso, da situação da sociedade civil em Cabo Verde, que será a base de um próximo plano de ação da União Europeia para um maior compromisso com a sociedade civil cabo-verdiana. O mapeamento é resultado de um inquérito nacional a mais de 200 organizações da sociedade civil e autoridades locais e várias mesas de diálogo ou de debate em todas as ilhas de Cabo Verde. A apresentação do estudo será para setembro, outubro. A gente dava então continuação. Eu não sei se ficou alguma questão por responder.
Eu diria que, digamos, em termos de financiamento, os volumes de financiamento andam mais ou menos ela por ela, no total, no bolo total, daquilo que foi financiamento da União Europeia no passado, mesmo sabendo nós que o Reino Unido está de saída e, portanto, é significativa, era significativa a contribuição do Reino Unido para um envelope como o FED, por exemplo, andava à volta dos 14%, 15%, salvo erro, de contribuição. Portanto, isso desaparece. Então, um esforço considerável de financiamento. Também ninguém é alheio ao facto de, até do ponto de vista geoestratégico, ser muito importante continuar a trabalhar com os países que integram um continente tão próximo e tão importante para a União Europeia como é a África. E todos os problemas associados, como saúde pública, migração e o que for, não é? Portanto, enfim, nessa matéria eu costumo, como trabalho em muitos países, sobretudo os países beneficiários do FED, tenho um pouco uma visão do conjunto. Eu diria que, no geral, muitas vezes, lamentavelmente, tirando casos, se calhar, de excelência, como é o caso de Cabo Verde, o problema não é necessariamente a falta de dinheiro. O problema é mesmo a dificuldade de identificar bons projetos, de os executar bem, em devido tempo, sem problemas que resultem necessariamente em falta de consumo orçamental ou despesas inelegíveis, que isso lamentavelmente é o que mais há. Não é falta de financiamento, não é falta de recursos, ainda por cima de uma forma tão simpática quanto a de uma subvenção, não é? Porque a União Europeia não está a emprestar dinheiro, está a dar, mas muitas vezes há uma falta de capacidade de execução. Eu sei que, por exemplo, a Carla esteve em Angola a trabalhar na delegação da União Europeia em Angola no passado. Eu recordo-me no final do 10º FED, a um ano apenas do fim do 10º FED, por exemplo, apenas estavam comprometidas cerca de 10% do programa indicativo nacional, que é muito pouco, não é? Portanto, houve um trabalho num ano apenas gigantesco no sentido de comprometer, através de convenções de financiamento, como se costuma dizer, a execução desse dinheiro. Mas pronto, isso já era uma outra conversa. No que vos diz diretamente respeito, estas são as linhas que foram seguidas no passado mais recente em Cabo Verde. Portanto, 2 convites, um em 2015, um em 2016, ao abrir a linha das organizações da sociedade civil e autarquias locais, ou autoridades locais. E depois esta última, uma mescla de financiamento entre sociedade civil e autoridades locais e direitos humanos. Até porque o tipo de atividades eram mistos, eram tanto na ótica dos direitos humanos, puros e duros, por exemplo, o projeto, agora não tenho aqui o nome da organização, a trabalhar especificamente na área dos direitos humanos, e muitos de vocês na área de projetos da sociedade civil e projetos de natureza mais institucional na área das autoridades locais. Evidentemente, o que eu quero alertar e repetir é que vocês não se limitam a poder beneficiar destas linhas de financiamento. Não sei se viram, eu mostrei até uma linha de financiamento, depois não vimos o convite em concreto aplicável a todos os países do mundo na área do Objetivo de Desenvolvimento dos ODS e linhas de financiamento como o Procultura, por exemplo, também, através dos mecanismos de cooperação delegada e outros de natureza regional que possam aparecer no contexto da CDAO, por exemplo. Tem pelo menos projetos que eu tenho conhecimento na área da energia. E, portanto, é uma questão de fazer um trabalho de procura de oportunidades que não apenas estas. Mas estas são especificamente para Cabo Verde, sociedade civil. Uma distinção que é muito importante de fazer e que às vezes, do ponto de vista conceptual, para quem começa a trabalhar isto pela primeira vez, não compreende à primeira, é a diferença entre aquilo que é tipicamente atividades do setor lucrativo e atividades direcionadas para o setor não lucrativo. Mas se permitem, antes disto, eu estou a ver aqui uma mensagem da Carla que me parece importante, que acaba de colocar, e diz o seguinte: com base no mapeamento que a Ana referiu, será preparado um plano de ação roteiro para a sociedade civil. Esse roteiro é da União Europeia e Estados-membros presentes em Cabo Verde. A sociedade civil será consultada sobre o compromisso imagino que queira dizer, para os próximos 5 anos. O roteiro não é apenas relativo a fontes de financiamento, mas da parceria entre a União Europeia e Estados-membros
e sociedade civil. Portanto, tem, pelo que percebi, Carla, se quiseres complementar, uma componente também de cooperação bilateral das agências que estão presentes do Luxemburgo, da França, de Portugal e também da União Europeia. Se quiseres acrescentar alguma coisa, Carla, parece uma informação pertinente. É isso mesmo, é isso mesmo. É o compromisso da União Europeia e seus Estados-membros com a sociedade civil em Cabo Verde. Ok. Pronto. Isso é a porta de entrada também, para além destes convites para permitidos para outras atividades e desenho de outras oportunidades que possam surgir no futuro. Não só através de financiamento da União Europeia, até eventualmente financiamento das agências bilaterais. É uma estratégia de conjunto, porque a União Europeia hoje em dia trabalha muito numa estratégia de parceria com as cooperações bilaterais das agências. É preciso ter isso em consideração. E no próprio Programa Indicativo Nacional, fora desenvolvido para Cabo Verde, é feita numa perspectiva de alinhamento com aquilo que os outros Estados-membros já estão a fazer. Mas voltando aqui a esta distinção, basicamente, nós estamos a trabalhar da coluna do lado direito. Subvenções. Subvenções são tipicamente atribuições ou donativos, na forma de donativos, não é? Que são atribuídas para financiar um determinado projeto, uma duração temporal específica, projeto esse desenhado por vocês, enquanto beneficiários, mas a propriedade final, digamos, até dos ativos que vocês possam comprar durante a execução do vosso projeto, viaturas, computadores, etc., sabem que não fica convosco, as vossas organizações. Há regras que nós vamos ver. Por regra, os bens adquiridos no decurso da ação são transferidos para os beneficiários finais do vosso projeto. Se vocês adquirem material de obra para construir escolas, evidentemente que as escolas passarão a beneficiar um município ou uma outra entidade que tem que ser identificada como beneficiária final do projeto. Contrariamente, por exemplo, a um contrato de serviços. Normalmente, nesse caso, num contrato de serviços, nós trabalhamos para a própria autoridade contratante. Ou seja, se a delegação da União Europeia tem interesse numa assistência técnica, por exemplo, os relatórios, os trabalhos que sejam feitos no decurso dessa assistência técnica têm como beneficiário final a própria delegação ou o Ordenador Nacional de Cabo Verde, se for o ordenador a lançar o concurso. Portanto, são duas coisas diferentes. E o desenho da ação, no caso do procurement é o palavrão, se quiserem, em inglês, para compras, aquisições ou contratação pública, é dirigida a serviços, fornecimentos e obras. E compete à delegação da União Europeia, ou quem atribui lança estes concursos, desenhar termos de referência, cadernos de encargos, especificações técnicas, que depois servem de orientação para a proposta técnica e financeira que venha a ser apresentada pelas empresas, não é? Do setor lucrativo. No caso das subvenções não é assim, como vocês sabem. Vocês respondem a linhas orientadoras ou orientações, aquilo que é o corpo principal do convite à apresentação de propostas, mas o desenho do projeto, a matriz de enquadramento lógico, são vocês que a preparam. Por alguma razão tiveram 2 dias de formação sobre quadro lógico, porque essa é a essência da vossa proposta. Têm a saber e é fundamental para a apresentação das vossas candidaturas. Portanto, a ação é proposta, nesse caso, para vocês, alinhado com prioridades, tipos de projetos que serão elegíveis, de acordo com as linhas, mas são vocês que os desenham. Pois há aqui outras más notícias para vocês. Por regra, nas subvenções há cofinanciamento, ou seja, vocês não são financiados a 100% da vossa ação, 5, 10, 15%, não há propriamente uma regra, é o que é definido ou pelas linhas temáticas ou por aquele concurso específico, têm que ser financiados ou com recursos próprios ou com dinheiro financiado por outros doadores. Enquanto que no setor lucrativo, evidentemente, ninguém está na disposição de só receber 90% do preço, não é? Pagam 100%, não é? E às vezes estamos a pagar mais do que imaginamos, porque há uma margem de lucro evidente na proposta que nos é apresentada. E isso é algo que muitas vezes as pessoas desafiam, e aliás desafio-vos a vocês, se calhar num minuto, alguém dizer por que razão é que para o setor não lucrativo nós não financiamos a 100%. Porquê é que há sempre cofinanciamento? Por regra há cofinanciamento. Porquê é que vocês, sendo associações sem fins lucrativos, ainda têm esta dificuldade adicional de ter que procurar cofinanciamento para financiar os vossos projetos?
O que é que estará atrás desse princípio? Alguém quer dizer? Eu acho que vários aspectos. Primeiro é a questão de promovermos sinergias territoriais a nível do terreno onde estamos a implementar o projeto. Há o aspecto também de engajamento de outras entidades parceiras e o aspecto da própria apropriação, digamos, da ação, não? Ou dos resultados da ação pelos beneficiários e todo o público-alvo. É isso, e relativamente ao engajamento que estava a dizer, também o engajamento no sentido destas organizações, ou vocês não ficarem eternamente dependentes a 100%. Ou seja, a União Europeia quer mostrar da vossa parte também compromisso e não apenas dependência plena dos financiamentos da União Europeia. Portanto, engajamento, compromisso quer dizer mostrar que estão realmente comprometidos na execução daquela tarefa e não apenas receber o financiamento total do projeto. A Fernanda diz, aliás, que é usado também para estimular a apropriação e a sustentabilidade do projeto, que é um pouco aquilo que o Aguinaldo também estava a dizer. Temos um parceiro, o parceiro financia, muitas vezes até pode ele ficar beneficiário final do projeto, muitas vezes precisamos deles, não só do seu financiamento, mas também para depois, na fase pós-projeto, ficar a gerir componentes importantes da ação e, portanto, a sustentabilidade financeira e também operacional dos projetos, que é garantida através deste compromisso que vem de um outro ator, que pode ser um parceiro ou até um terceiro que está envolvido na execução do projeto. Depois, em termos de procedimentos, é uma questão meramente terminológica. No caso do procurement, chamamos concursos públicos. No caso do setor não lucrativo, convite à apresentação de propostas. No caso do lucro, lá está outro desafio. É permitido, evidentemente, quem está no setor lucrativo está lá pelo lucro. Nós, desgraçados, estou a fazer ironia, como é evidente, mas estamos lá pela ação, pela missão, e, portanto, o lucro não é permitido. Ou seja, o que se quer dizer é que o dinheiro que recebemos para financiar as atividades deve corresponder exatamente àquele que despendemos com a execução da tarefa. E, portanto, se recebemos 100 e gastamos 90 e ficam 10 na nossa conta bancária, nós não devemos ficar com esse montante, devemos, no final do projeto, transferi-lo de volta para a autoridade contratante. Senão era, aliás, um estímulo a pouco fazer e ficar com o saldo na nossa conta. Depois vamos ver que há exceções, embora o conceito de lucro tenha que ser depois entendido de outra forma, perceber o que é que são essas exceções, mas no fundo o lucro aqui é entendido como saldo da diferença entre aquilo que eu recebo para financiar a ação e aquilo que fica, que me sobra no final do projeto. Nós não podemos ficar com essa sobra, é devolvido digamos, à autoridade contratante. É outro princípio fundamental. Se me permitem, antes de passar ao slide seguinte, eu queria só chamar-vos a atenção para uma outra realidade. Muitas vezes nós navegamos apenas no setor não lucrativo, pensando nós, erradamente, que não podemos concorrer a concursos de serviços, por exemplo. Isso é errado, essa assunção é errada. Ou seja, nós, ONGs, algumas de nós têm uma expertise, um conhecimento e uma capacidade técnica que quem dera até há muitas empresas privadas prestadoras de serviços. E, portanto, nada nos inibe de participar em concursos da União Europeia de serviços. A diferença é que não teremos acionistas ou sócios a quem distribuir dividendos no final do projeto. E, portanto, se houver a geração de uma receita, de um lucro, esse será integrado ou passam a ser, se quiserem, obrigatoriamente resultados transitados da organização e que voltam a reforçar o ativo os capitais próprios da própria associação sem fins lucrativos. Não é distribuído. Mas isso eu acho que é até importante. É uma estratégia que algumas ONGs adotam para até poder ter receitas que não só financiem as suas atividades, os custos operacionais para maneira recorrentes, alugueres, viaturas, pessoal, mas também, sendo necessário, até poderem cofinanciar uma parte da ação com essas receitas.
Eu não sei se algum de vocês já participou, enquanto ONG, num concurso de serviços. Imagino que sim, seja a União Europeia, seja qualquer outro financiador. E o contrário também é verdade. Contrariamente ao que possam imaginar, a não ser que esteja expressamente mencionado que empresas não podem participar nos convites, empresas do setor lucrativo, a não ser que esteja expressamente visto que não o possam fazer, também podem participar em concursos de subvenção. Não podem, ao contrário, nesse caso, ter lucro da ação. E vocês podem perguntar, mas então para que é que vão participar se não têm lucro? Ora, posso-vos dar um exemplo. Por exemplo, participei há muitos anos num projeto de financiamento da atividade de produção da banana no Belize, que é um país da América Central, que tinha como objetivo principal reforçar a capacidade de produção das 8 maiores produtores de banana do país. Foram subvencionados. Eles tiveram que se apresentar em concursos subvencionados. Com isso adquiriram máquinas de produção, de corte, de tratamento, de embalamento, que tiveram um objetivo social no final, que foi com esse reforço dessa eficiência, as empresas passaram a vender mais e melhor e conseguiram empregar também mais gente. E, portanto, estes são grandes empregadores de mão de obra e muito importantes naquele país, que à boleia de um projeto do setor não lucrativo de subvenção, financiou atividades do setor lucrativo. Eles, no fundo, foram financiados para comprar material, equipamentos e desenvolver técnicas de marketing e por aí adiante. Portanto, não sei se me perceberam. O que interessa é que, no final, num caso não pode haver lucro, no outro pode. O que não quer dizer que, a não ser que esteja expressamente proibido, empresas do setor lucrativo não possam concorrer a concursos de subvenções e ONGs, associações sem fins lucrativos, não possam também concorrer e participar em contratos de serviços. Algum de vocês, alguma das vossas organizações tem por hábito prestar serviços de assistência técnica, estudos, relatórios? Imagino que sim. Se alguém quiser partilhar, nem que seja assim, nós normalmente fazemos isto. Era interessante que o fizessem. Se não, já fizemos sim. com a FAO. Sim. Já fizemos com a FAO no fornecimento de um serviço. E neste momento estamos também num processo com o PNUD, não? Ok. Pronto, e daí vem trabalho, vem financiamento, e nada disso, no meu ponto de vista, contamina aquilo que é o objetivo principal da vossa missão. Eu trabalhei muitos anos com uma organização chamada TESE, que tem operações, já tem operações em Cabo Verde também, trabalha sobretudo na água, saneamento e energia. E, para além de atividade tipicamente vocacionada para as subvenções, também fazemos prestação de serviços, estudos de tarifário, por exemplo, planos diretores de saneamento, atividades desta natureza. São prestações de serviço, não necessariamente subvenções. Feito esta nota, esta é uma tabela geral que vos dá nota também de outra questão que pode já ter surgido ao longo desta apresentação. Afinal de contas, o Tiago disse-nos que a delegação da União Europeia lança concursos, mas também pode ser o Ordenador Nacional, mas também pode ser o Camões. Afinal, como é que isto está organizado? Podem ser várias autoridades contratantes a lançar convites à apresentação de propostas ou tem que ser sempre a delegação da União Europeia? A resposta é clara e esta tabela está aí para o esclarecer. Na verdade, podem ser várias entidades. E a escolha dessa entidade é feita numa fase de formulação dos grandes programas ou projetos da União Europeia. É nesse momento que a União Europeia, em consonância com o país, decide se o projeto será feito por aquilo que nós chamamos de gestão direta, que é o caso, como no caso das subvenções que vocês estão a executar, em que é a delegação da União Europeia que atribui diretamente, e portanto não através do país, essas subvenções, e que vos paga as subvenções, e no qual vocês têm que usar as regras, seguir as regras da União Europeia, mencionadas no PRA, que já vamos ver a seguir. Essa é a regra, na verdade, no caso das subvenções. E depois, excepcionalmente, podem ter, como no passado estavam a referir, Mário, eu não sei exatamente quem é que foi a autoridade contratante naqueles programas do 8º FEDGA que fez referência. E quem é que lançou os concursos? Foi a delegação da União Europeia ou foi o Governador Nacional de Cabo Verde? Ainda se lembra? É que tanto pode ser a delegação, quanto poderia ser aquilo que nós chamamos de autoridade contratante designada pelo país parceiro, que aqui está.
normalmente o ordenador nacional, o Ministério das Finanças. É outra hipótese. Ou então, uma organização do Estado internacional, por exemplo, um PNUD financiado com recursos da União Europeia, como é, por exemplo, o grande projeto que está PALOP Timor-Leste dos Tribunais de Contas, ou da Prestação de Contas, gerido pelo PNUD a partir de Cabo Verde, com dinheiro da União Europeia, que eu tenha conhecimento, Carla, corrija-me se estiver errado, não há subvenções no interior deste grande programa, penso que o PNUD não está a lançar subvenções, certo? Mas se o tivesse, seria essa a modalidade. E a última que está aí, uma organização pública de um Estado-membro, é, por exemplo, o Camões, no tal projeto Procultura que vos falei, ou outros programas, mas no caso de Cabo Verde, que são relevantes, seria este, utilizando para esse efeito as suas próprias regras de atribuição de subvenções, e, portanto, não necessariamente as da União Europeia. Mas, enfim, em termos práticos e simplificando, na esmagadora maioria das vezes, os concursos são efetivamente lançados ou pela sede da Comissão, ou pelas delegações da União Europeia no país, e é para essa razão que eu estou aqui. Porquê? Porque vocês estão a ver na coluna da direita que as regras da União Europeia se aplicam, tanto na fase de concurso, quanto na fase de execução de projetos. E, portanto, vocês têm que conhecer essas regras e esses procedimentos para poderem não só apresentar propostas a concursos, como executar essas tarefas.